Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Estamos nós aqui mais uma vez como atalaias, como porta-voz, para trazer para vocês informações importantíssimas e relevantes. Haja vista que o mundo nunca esteve tão perto da terceira G mundial como está nesta semana. Conforme já informamos ontem, né? Curiosamente, o Biden, estando aqui no Brasil, lá na selva amazônica, parece que de lá foi dada uma ordem, uma autorização para que a Ucrânia pudesse utilizar os mísseis Atacams, são mísseis poderosíssimos dos Estados Unidos, dentro da Rússia, a atacar o interior da Rússia com esses mísseis. E já havia um aviso do Vladimir Putin, que se isso acontecesse, seria considerado uma guerra direta entre Estados Unidos, OTAN contra a Rússia, e que ele utilizaria armamento nuclear. E falando nisso, hoje está veiculando-se lá na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, já aviso do governo preparando toda a população para um eventual ataque nuclear. Sim, lá na Finlândia, que principalmente tem uma fronteira muito longa com a Rússia também, estão avisando, estão comunicando a todos como agir, como se proteger. E a Suécia, ela está já veiculando, né, vídeos, desenho animado, explicando como agir em cada situação. E além também dos vídeos que está sendo veiculado em toda a mídia na Suécia, eles também estão soltando 5 milhões de panfletos com fotos, com desenhos e com imagens. Dê uma olhada aqui já, tá? Não está em português, mas é só para você ver, né? Que já está sendo veiculado e através desse material educativo está ensinando como cada família deverá agir. Tá? E já deve estar de prontidão com todos os itens que eles já estão recomendando para as pessoas estarem utilizando. Dê uma olhada nesse desenho aqui. Ali. Opa, pulou aqui. Deixa eu voltar lá. Krig, cyberattacker, extremväder och allvarlig smitta är några saker som kan drabba oss. För att stå emot hoten behöver vi hålla ihop. Alla mellan 16 och 70 år kan bli skyldiga att hjälpa till att försvara vårt land och vår frihet om det är höjd beredskap på grund av krigsfara eller krig. Det gäller svenska medborgare men även utländska medborgare som bor i Sverige. I kris och krig går hjälpen först. Aí falando aí para utilizar, já pegar os materiais, agasalho, utensílios de primeira necessidade. Ta reda på vad som är viktigt att Olha lá, galão para guardar gasolina, combustível. Dunkar fyllda med vatten, mat som kan förvaras i rumstemperatur, hygienartiklar, radio som drivs utan el och varma kläder för att klara ett längre strömavbrott. Förbered dig redan nu så att du inte måste skaffa allt på en gång om något allvarligt händer. Då bidrar du också till hela Sveriges beredskap. Aí assim, quando a sirene tocar, como eles devem agir. Var närmaste skydd finns, hur du kan känna igen falsk information och hur du stoppar en blödning. Då kan du förbereda dig inför kris eller krig och veta vad du kan göra om något händer. Du är en del av Sveriges beredskap. Läs broschyren om krisen eller kriget Se a crise ou a guerra chegar. É o panfleto. Então, veja bem aí, né? Foi num idioma que nem eu nem você conhecemos, mas só para você saber que a situação está séria, está sendo veiculado e sendo mandado, inclusive, né, para as mídias, para a internet, para o celular das pessoas. Está sendo veiculado esses vídeos aqui na televisão, já comunicando como deve agir se a sirene tocar, para todos já deixarem, né, agasalhos, uma mala pronta, né, com rádio de pilha, já deixar com materiais de higiene pessoal, né,
Então está explicando todo como montar a mala, onde se esconder, quando tocar aquela sirene, para já correr para os abrigos, que já vai estar descrito ali onde vai estar o abrigo mais próximo para cada um dos moradores lá. Então a situação lá já está em fase de preparação para um conflito, preparação para um ataque nuclear. E como eles sabem que hoje em dia o ataque ele é precedido pelo desligamento da internet, possivelmente a primeira coisa que eles costumam fazer é desativar a internet para deixar os equipamentos de guerra, né, prejudicado na sua eficácia. Então, por conta disso, além de estar veiculando pela internet, por toda a mídia, eles estão também soltando livretos e panfletos para todos os moradores. Foram mais de 5 milhões de panfletos distribuídos nessa segunda-feira, dia 18 lá. Vamos então aqui a informação aqui importantíssima e depois eu vou explicar para vocês o porquê que além de fazer a veiculação de todas as informações, onde estão os abrigos, como agir, como proceder, além deles fazerem tudo isso pela mídia eletrônica, estão fazendo também no material físico, com livretos, entregando para toda a população da Suécia. Finlândia também está na mesma situação, então estão já se preparando para esse eventual conflito. Antes de entrar na matéria, deixa eu pedir aqui para você, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Em nome de Jesus, enquanto nós estivermos nessa terra, temos que obedecer o ID de Jesus. Temos um projeto missionário lá em Moçambique. Nos ajude a manter a alimentação de centenas de crianças ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários para você que sentiu do Espírito Santo de contribuir com uma pequena oferta para ajudar nossas crianças ali em Moçambique. Amém? Então vamos lá. Suécia pede aos cidadãos que se preparem para a guerra. 5 milhões de famílias recebem panfletos sobre como preparar suas casas para o Armagedon nuclear, enquanto Biden é acusado de tentar iniciar a Terceira Guerra Mundial. Por que eles estão avisando dessa forma? Porque o Vladimir Putin, como eu disse para vocês ontem, já há 2, 3 meses atrás, ele já deixou bem claro que se isso acontecesse, ele iria utilizar equipamentos bélicos nuclear. E para isso, ele alterou toda a documentação dele, a documentação interna, de como e quando poder usar equipamento nuclear. E segundo essa alteração que ele fez nos seus documentos de quando usar arma nuclear na Rússia, ele deixou bem claro, olha, se um país estiver num conflito conosco e, de repente, entrar um outro aliado junto com esse país, para ajudar esse país e atingir o interior da Rússia com esses armamentos, ainda que o armamento não seja nuclear, se o país for detentor de armas nucleares, eu vou utilizar arma nuclear, mesmo que não use. Você está entendendo a alteração que ele fez nos documentos? Logo, se a França, se a Inglaterra, se os Estados Unidos estão falando que vai lançar os mísseis Atacams dentro da Rússia, o que está ocorrendo? Esses países, todos eles têm arma nuclear. Então, automaticamente, segundo a alteração que o Putin fez nos documentos, ele poderá atacar com armas nucleares. Ainda que eles estão falando que vão utilizar lá os Atacams, né, e outros mísseis lá, mas que não são nuclear, mas só pelo fato de os países que estarem fornecendo esses mísseis terem equipamento nuclear, ele já tem a autorização nos seus documentos para atacar ou contra-atacar com equipamento bélico nuclear. Vamos prosseguir aqui. A Suécia está enviando 5 milhões de panfletos aos moradores, pedindo que se preparem para a possibilidade de guerra, com instruções sobre como estocar alimentos e até mesmo procurar abrigo durante um ataque nuclear, à medida que aumentam os temores de um conflito entre Rússia e OTAN.
Desde o início da guerra na Ucrânia, Estocolmo tem repetidamente pedido aos suecos que preparem mental e logisticamente para um possível conflito, citando a piora da situação de segurança nas proximidades. Isso acontece no momento em que as tensões entre Moscou e o Ocidente atingiram novos patamares. Depois que Joe Biden deu sinal verde a Kiev para explodir alvos no interior da Rússia, com mísseis de longo alcance fornecidos por quem? Pelos Estados Unidos. E o filho de Donald Trump criticou por garantir que eles iniciariam a Terceira Guerra Mundial antes que meu pai tivesse a chance de criar a paz. Então, ele já falou abertamente que nós estamos comentando com vocês aqui. Os senhores do mundo, os globalistas, estão desesperados, porque muitos deles vão terminar na cadeia. Até mesmo generais poderão pegar prisão perpétua ou até mesmo pena de morte por crime de traição contra a pátria, como aquele general que eu falei para vocês que na época do Donald Trump ligava para o exército chinês falando tudo o que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos, as eventuais ou prováveis ordens de Donald Trump, que eles não iriam obedecer e se caso tivesse mesmo que atacar, eles iriam avisar a China antecipadamente. Esse general, com certeza, ele não está dormindo bem, né? E assim como esse general, tem também os donos da Big Pharma, das Big Techs, que todos eles vão ter que responder por crimes cometidos, principalmente por ocasião daquele probleminha de 2020. Então, tem muita gente que quer deflagrar esse conflito lá. E pelo fato de serem poderosos, que ainda têm 2 meses de poder, nós temos que estar muito atento a tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá. O livreto. Se ocorrer uma crise ou guerra, enviado pela Agência Sueca de Contingência Civis, contém informações sobre como se preparar para emergências como guerra, desastres naturais, ataques cibernéticos e terrorismo. Um mundo inseguro requer preparação. A ameaça militar à Suécia aumentou. Como a ameaça militar à Suécia aumentou. E devemos nos preparar para o pior, um ataque armado, afirma sua nova introdução. Então, eles já estão aí lançando, aqui está o panfleto, né, que eles estão já entregando para todos, né? Olha aí, esse é o panfleto que está sendo entregue para todos os moradores. Não, panfleto não, é um livro. É um livro esse daí que tem todas as informações. Onde está o abrigo mais próximo da tua casa, em caso de ataque nuclear, como agir, quanto tempo você vai ter que ficar dentro desse abrigo, né? Você já tem que ter ali todas as suas vestimentas, né? Roupa quente, preparado já numa mochila para uma saída de emergência. Já estão comunicando a todos. Ou seja, para já deixar a malinha pronta, né? Deixa tudo pronto. Olha aqui, ó, o aviso aqui, ó. O panfleto pede que as pessoas localizem o abrigo mais próximo do seu trabalho, escola ou casa e se preparem para ficar lá por dias seguidos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Instrução. Como eu disse para vocês, além daquele vídeo, tem esses desenhos no panfleto, explicando que eles têm que se preparar até mesmo para ficar dias nesses abrigos, né? Estão passando aí as informações aí. Aqui também, ó, né? Alerta máximo. O panfleto afirma que se houver guerra ou perigo de guerra, o governo pode colocar o país em estado de preparação elevada e mobilizar toda a sociedade. Aqui, ó, que você viu também lá no desenho animado, né? Os militares já se preparando, né? Em prontidão também para este momento, né? Aqui nós estamos vendo aqui, eles colocaram no folheto. O folheto alerta as pessoas para que procurem abrigo em caso de sirene de ataque aéreo ou outra emergência. Olha aí, ó, o panfleto já fazendo aqui, né, uma demonstração de que assim que tocar a sirene, eles já têm que saber qual é o abrigo que eles têm que ir.
né? Se for um ataque aéreo, eles têm que saber qual o abrigo ou então o local da casa que eles já têm preparado como uma proteção contra um ataque aéreo, né? Então, a situação está bem séria, né? Como vocês podem ver, né? Aqui nesse mapa que eu vou mostrar para vocês aqui, os países que estão mais atentos seria Finlândia, Suécia e Alemanha, que estão aí, ó. Você pode ver aí principalmente a Finlândia, né? A Finlândia, ela tem uma fronteira enorme direto com a Rússia, né? Por isso que ela está muito preocupada também. Você vê aí Suécia, né? Então, já estão aí todos de prontidão, porque estão acreditando que o Natal deles não será o dos melhores, né? Vamos lá. Nos Estados Unidos, a decisão de Biden de permitir o uso de mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia irritou os apoiadores do presidente eleito Donald Trump, que prometeu limitar o apoio americano à Ucrânia e acabar com a guerra o mais rápido possível. Então, como eles sabem que isso foi promessa de campanha de Donald Trump, o que eles vão fazer? Vamos aproveitar esses 2 meses e escalar essa guerra. Por que querem escalar essa guerra? Como eu disse para vocês, se eles entram em guerra agora, tá? Não terá transição de governo, não terá a mudança de governo, né? Agora, pensa aqui comigo, o que você acha? Me responde aí. Você acredita que do meio da floresta amazônica, o Biden deu esse aviso lá? O cara não está comandando mais nada. Vocês viram a cena ridícula aqui? Colocaram um púlpitozinho para ele falar ali com o povo na Amazônia, né? E atrás tinha a mata da floresta amazônica, né? E colocaram um púlpito para o Biden falar ali, né? Ele começou a falar um pouco ali, começou a falar um pouco. Daqui a pouco ele termina a sua fala, termina o seu discurso, vira a costa para todo mundo e se embrenha no meio da mata. Vai para dentro da mata. Você acredita numa coisa dessa? Você acha que um cara desse, com essas condições mentais, deu alguma ordem daqui de dentro da selva amazônica? Todo mundo tá zombando, tá virando piada na internet isso aí, certo? O Biden acaba de falar no púlpito, vira as costas, tem um triozinho no meio da mata, ele entra e se embrenha pelo meio da mata. Vira as costas para todo mundo e vai embora no meio da mata. Esse é o cara que é o presidente dos Estados Unidos e que deu a ordem para se usar mísseis dos Estados Unidos para atacar o interior da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky há muito pressiona os apoiadores ocidentais para permitir que seu país ataque alvos militares mais profundamente dentro da Rússia. Mas os aliados resistem aos seus apelos em meio a temores de que isso cruzaria a linha vermelha definida por Vladimir Putin. E é isso que vai ocorrer. Vão ultrapassar a linha vermelha porque eles querem esse conflito. Vão fazer de tudo para acontecer esse conflito, de preferência ainda nesse mês. E o Natal lá na Europa não será dos melhores, né? Vai ser uma coisa muito triste. Aqui com respeito à Finlândia, ó, que é o que tem uma fronteira enorme com a Rússia ali, né? A Finlândia também lançou um novo site de preparação, enquanto os noruegueses receberam recentemente livretos instruindo-os sobre como se virar sozinhos por uma semana em caso de guerra e outras ameaças. Então veja bem, é a Finlândia, é a Noruega, é a Suécia, todos já estão aí em estado de prontidão, mandando as pessoas deixarem as malas prontas, mandando as pessoas deixarem equipamentos de primeiras necessidades, de higiene pessoal, né, bastante agasalho, e tem que deixar tudo isso já no jeito, para pelo menos ficar uma semana dentro de um abrigo desse. É triste ou não é triste, né? É muito complicado, né? Aqui eles mostram aqui uma cena aqui no desenho, as pessoas já têm que estar com essas malas prontas para quando tocar o alarme já sair correndo em direção ao abrigo que ele já sabe que é o que está mais próximo da sua casa, né? Então a coisa está sendo muito séria mesmo, né? Não estão agindo com brincadeira. Olha aqui, ó. Eles estão aqui, ó, incentivando até mesmo a pessoa a guardar em galões combustível, aí a manter agasalhos, blusas,
cobertores, remédios. Olha aí, ó, o radinho de pilha. Por que radinho de pilha? Porque possivelmente a internet poderá ser afetada. Antes de entrar com um grande ataque, preste atenção, com a atual tecnologia, antes de entrar com um ataque, a primeira coisa que eles procuram fazer é apagar, promover um apagão na internet do país que vai ser atacado. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente o sistema de defesa depende muito de sair da internet, depende muito da internet. E o que acontece? Quando você tira, dá um apagão na internet, literalmente você deixa o país cego e surdo, ou seja, o seu sistema de defesa fica vulnerável. Foi o que aconteceu quando Israel fez aquele ataque lá dentro do Irã. O que Israel fez? Ele acabou primeiro com todo o sistema de defesa, deixou o Irã cego, e depois que deixou o Irã cego e surdo, entraram para dentro do Irã com os seus caças e foram nos alvos estabelecidos e permitidos pelos Estados Unidos. Quando o Vladimir Putin iniciou há 2 anos atrás essa investida contra a Ucrânia, a primeira coisa que ele fez também foi dar um apagão na internet para prejudicar os equipamentos de defesa. Então, por isso é recomendado que as pessoas não se tornem tão dependentes de rádio. E é por isso também que, além de anunciar pela internet, eles estão fazendo esses panfletos, ensinando tudo para as pessoas. Olha aqui, ó. Nesse aqui, estão ensinando de como as pessoas procurar o melhor lugar para se esconder, né? Estar embaixo de alguma estrutura segura e forte. Tudo isso aí está sendo colocado já e deixando todo o país de prontidão. Então, veja bem que a situação é complicadíssima e é séria, né? Olha aqui, ó, o exército, né? Já está aqui, ó. Soldados do regimento P-18 de Gotland, do exército sueco, camuflam seus veículos blindados durante um exercício. Olha aqui já estão eles aqui, ó, já estão inclusive, né, camuflando os seus tanques de guerra, se preparando, olha aí, ó, se preparando, camuflando em exercício, porque sabem que a situação dessa feita não será um alarme falso, porque o Vladimir Putin já deixou bem claro. E foi a mesma coisa que aconteceu quando ele resolveu entrar para dentro da Ucrânia. Sabe por quê? A OTAN e os Estados Unidos falaram assim, não, é só gogó, ele está falando, mas não vai fazer, ele está falando, mas não vai fazer. E pagaram, e forçaram a barra. Ninguém acreditava que ele iria entrar para dentro da Ucrânia. E ficaram dessa forma, certo? Não vai atacar não, é só papo, ele está falando, mas não vai atacar e... O cara foi e caiu para dentro, está acontecendo isso. Por essa mesma questão, porque eles ficavam nesse discurso, o Vladimir Putin só está falando. E a mesma coisa agora. Tudo que ele vai fazer agora, caso aconteça esses ataques da OTAN, ele já avisou há 2 meses atrás. Eu vou usar equipamento nuclear. Ele já deixou bem claro. No domingo, a OTAN enviou seus aviões de guerra da Polônia e da Romênia para a fronteira com a Ucrânia. Olha só, no domingo agora, tá? Já foi enviado os aviões que estavam ali, né, na Polônia e na Romênia, foi enviado já para ali para a Ucrânia, para estar na fronteira com a Rússia já. A operadora de energia do país, a DTEK, anunciou cortes de energia de emergência por volta das 7 horas, horário do Reino Unido, na manhã de domingo, afetando as regiões de Kiev, Donetsk, Dnipropetrovsk, após ataques de drones durante a noite. Defesas aéreas foram mobilizadas para interceptar drones em Kiev, enquanto os moradores eram instados a se protegerem, enquanto mísseis com destino ao oeste do país atingido levaram a OTAN a enviar aviões de guerras para ajudar. Então, já estão lá dentro, conforme você está vendo, aviões de guerras da OTAN. Já foi feito um deslocamento de equipamentos que estavam na Polônia e na Romênia para dentro da Ucrânia também. Então, veja bem que a movimentação está intensa, tá certo?
As medidas tomadas visam garantir a segurança nas áreas que fazem fronteiras com as áreas ameaçadas. Agora, veja bem o porquê que nós precisamos entender que a situação está crítica. E de fato, o que eu disse para vocês? A primeira coisa que o Vladimir Putin vai fazer com os países que ele já tem em mente de promover ataques é cortar a internet. Por quê? A Rússia não depende da internet mundial. Ela tem capacidade, inclusive ele já fez exercícios, né, para ver como que iria reagir a internet russa desconectada da internet mundial. Ele já fez esses exercícios lá, já fez o teste, funcionou tudo perfeitamente bem, sem depender em nada das internets conectadas com o mundo. Uma coisa que vocês precisam saber, tá? 98% dos dados de internet não é por satélite, é por cabos submarinos. E já há um bom tempo, o Vladimir Putin estava usando submarinos e fazendo mapeamento de todos os cabos submarinos do mundo que fazem as conexões com a internet. E se ele mapeou tudo isso, você duvida que ele deixou alguma coisa preparada para que, se num momento ele precisar cortar a internet de qualquer um país da Europa inteiro, ele simplesmente aperta um botãozinho e acaba com tudo aquilo ali? Inclusive, o que ocorre? A Alemanha e a Finlândia estão investigando um cabo de dados que foi rompido. Esse cabo de dados, ele passa no mesmo lugar onde estava aquele gasoduto que foi explodido logo no começo da guerra com a Ucrânia. Era um gasoduto que levava gás da Rússia para a Alemanha e para outros países da Europa, né? Eles compravam gás barato da Rússia. E aí, para que ninguém recuasse, para que ninguém voltasse atrás, houve uma sabotagem interna. E acredita-se que foi a própria Alemanha que explodiu os dois gasodutos, né? O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. E também, nesse mesmo local, próximo aonde passava os gasodutos ali, né? Também não é muito longe esses cabos que detectaram que foram explodidos, que foram cortados. Então vamos aqui a essa informação também. A Alemanha e Finlândia investigam cabo de dados rompidos no Mar Báltico, ou seja, já estão preparando, ou seja, estão querendo deixar algumas áreas cegas, sem sinal de internet. É isso que está ocorrendo, tá certo? A Alemanha e a Finlândia expressam profunda preocupação com a descoberta, na segunda-feira, de um cabo de dados submarino rompido entre os países através do Mar Báltico, dizendo que isso levantou suspeitas de sabotagem e que uma investigação estava em andamento. Por que eles estão com suspeita? Porque eles sabem já que a Rússia tem mapeado todos os cabos submarinos que rodam pelo mundo inteiro. Eles sabem por onde passa, onde estão, onde vai afetar e onde vai interferir. Então, houve essa situação e eles estão deduzindo que foi uma ação de Moscou. E nós entendemos que isto é um forte sinal. Por quê? Antes de um ataque na atual conjuntura, a primeira coisa que se procura fazer é deixar o local onde quer se atacar sem internet, cego, sem comunicação. E também é por isso que, além dos vídeos, desenhos que está sendo colocado pela internet na Suécia, na Polônia, eles estão dando panfleto, porque caso aconteça o ataque, a primeira coisa que vai acontecer é que eles vão ficar sem internet e possivelmente, talvez, sem energia elétrica, porque no segundo momento o que eles tentam atacar são as áreas sensíveis que podem interferir no abastecimento da energia elétrica ou até mesmo de água. Então eles incentivam as pessoas a terem um rádio de pilha, porque possivelmente fica sem internet, e também a ter os panfletos, porque não vai adiantar querer procurar no celular nada depois que vai ter problema, né? Para operacionalizar tudo isso aí. Então, veja bem você que tudo isso aqui já está sendo preparado lá. Eles estão preparando, entendendo que Vladimir Putin não está blefando. E nós aqui, do outro lado aqui,
Devemos estar tranquilos e sossegados se a escala dessa guerra atingir guerra global, a terceira G. Aqui também nós já sabemos, a Rússia está aqui no norte do Brasil, dentro da Venezuela, está em Cuba também, que é bem pertinho de nós aqui também, né? Está ali no norte também já um grande número de militares dos Estados Unidos, está lá em Roraima, vocês sabem disso aí. Então a coisa aqui também está tensa. Agora, aqui, perguntando para você aí, você sabe aonde tem algum abrigo aí na cidade onde você mora? Você sabe se tem algum abrigo, se tem algum lugar em situação de conflito? O que você deve fazer? Nós não somos tão preparados como os países de primeiro mundo da Europa. A Europa já se envolveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O Brasil não se envolveu diretamente com conflitos aqui dentro, né? Então não tem essa cultura de abrigo ou coisas do gênero. E infelizmente aqui não teria como dizer, olha, se caso acontecer um ataque aéreo, vocês vão para tal lugar aqui nessa região, nesse bairro, que tem abrigos aqui, tem proteção ali. Infelizmente, né, o Brasil vai estar totalmente vulnerável, né? Nas grandes cidades, como aqui a capital de São Paulo, ainda se tem. Por quê? Aqui, os grandes abrigos aqui em São Paulo são as estações de metrô. As estações de metrô aqui de São Paulo, elas são grandes estruturas que por uma situação de conflito, ela serve como bunker, como abrigo. Para você ter uma noção, tem aqui a Estação da República. A Estação da República, ela tem 14 metros de profundidade, né? Tem a maior escada rolante, né, aqui do Brasil, fica nessa estação. Ela desce 14 metros para baixo. E tem muitas estações subterrâneas aqui. Inclusive aqui perto de casa agora, aqui, né, que é a zona norte da capital aqui, vai ser inaugurada agora a linha laranja, né? Que as linhas do metrô aqui é por cor, né? Laranja, vermelha, rubi, coisas do gênero, tá? Então vai ser inaugurada uma linha que termina com a estação aqui perto, aqui na Zona Norte, aqui a estação chamada Itaberaba. Essa estação vai ser a estação mais profunda aqui da América Latina. Sabe quantos metros essa estação vai ficar de profundidade? 65 metros de profundidade para dentro da Terra essa estação fica. 65 metros de profundidade, para você ter uma noção do que é, seria um prédio de 21 andares. Então, isso para nós que moramos aqui, é utilizado como bunker, como abrigo numa situação dessa, porque é toda a estrutura de um concreto fortíssimo, né? Então, para você ter noção, essa estação de Itaberaba, que fica próxima aqui de casa aqui, ela tem 65 metros de profundidade, né? É um verdadeiro abrigo. Mas em outras cidades, como que vão se esconder? Os próprios túneis do metrô servem também como abrigo, túneis e estações, né? Então, aqui na capital São Paulo, ainda tem-se esse recurso. E em outros lugares, como é que vai se fazer numa situação como essa? Então, devemos orar muito, pedir a proteção de Deus, pedir livramento de Deus. É tempo de orar, não é tempo de brincar. É tempo de ser verdadeiramente crente, de verdade, com a lâmpada cheia do azeite, em nome de Jesus, meu irmão. Não é para você entrar em pânico, mas sim para você estar alerta, tá? Nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então devemos estar alertas. E eu quero pedir a todos vocês, estejam alertas, porque desta feita nós não podemos estar tão à vontade, porque é o que eu estou dizendo para você. Olha como está o norte do Brasil. É bem verdade que até chegar aqui para o sul, sudeste, centro-oeste, pode ser uma coisa um pouco mais demorada, mas pode sim chegar sim. Então, vamos estar orando. Por quê? Porque nós não estamos isentos de passar por uma terceira guerra mundial. Não existe uma palavra que eu tenho na Bíblia ali para dizer assim, olha, pela Bíblia nós não vamos passar pela terceira guerra mundial. Pela Bíblia nós não podemos passar. Podemos e temos que estar preparados. Em primeiro lugar, preparados espiritualmente, orando, com azeite na nossa lâmpada, cheio de Deus, firmado na palavra. Primeira coisa que tem que ter é isso. E depois também, e tendo os cuidados básicos. Temos que ter as nossas precauções também. Então, esteja muito atento com todos esses detalhes. É tempo de orar e vigiar. Não é só orar, não. Não é só ser fanático e falar, não, Deus vai fazer tudo. Não, eu também tenho que ir procurando ajeitar a minha parte, fazer a minha parte também. Amém? E em nome de Jesus, além de tudo isso aí também, nós também temos que continuar evangelizando, ganhando almas para Jesus.
tá? E nós evangelizamos no bairro onde moramos, na rua onde moramos, ajudamos no bairro onde moramos, na rua onde moramos, e vamos também até os confins da terra, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E lá, em Moçambique, vocês sabem que através de um trabalho social, por conta de vidas que viviam uma situação extrema de pobreza, uma miséria sem precedente, né? Nós decidimos, com a sua ajuda, com a sua colaboração, manter essas famílias. São centenas de crianças que é mantido com a sua contribuição. Por quê? Porque estavam numa situação vulnerável. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não chegamos a esse ponto. Mas veja bem o ponto que eles chegaram lá. Dá uma olhada nisso. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado. Encontrei o pai Armando que estava fazendo uma visita. E veja aqui o arroz que ele com massas fraguetas. Estão lindo, gente. Com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação. E depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos reclamam, meus irmãos, aqui está o pai Armando com a sua refeição de hoje, que será o girato. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que têm conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Então é por conta dessa situação, por conta dessa vulnerabilidade, que nós temos pedido essa ajuda, esse suporte ali em Moçambique. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje, um grande número de famílias, né, tem uma alimentação digna de ser humano. Graças a Deus, as crianças hoje tomam até mesmo um café digno de ser humano. Mas não foi sempre dessa forma. A situação lá era complicada, né? E além desse trabalho de alimentar, nós temos também trabalho social, né? Construímos casas, são casas pequenas, de 1 cômodo, 2 cômodos, mas você construir uma casa de tijolo, para quem morava numa casa de palha, uma cabana de índio, é uma grande coisa. Para você pode não ser muita coisa, 1 cômodo ou 2 cômodos, mas lá é muita coisa. E também, graças a Deus, hoje, pelo menos as crianças que estão sob os nossos cuidados, já não precisam mais se alimentar de rato. E antes também, eles tomavam, o café deles era água quente com açúcar. Hoje, graças à sua contribuição, eles têm um café digno. Olha que lindo. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, né? E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, graças à sua contribuição, graças à sua ajuda, graças a Deus essas crianças não tomam mais água quente com açúcar, né? Leite com chá ou leite com café. Então, em nome de Jesus, eu peço para você, não vamos abandonar essas crianças. Não vamos deixar que eles precisem voltar a tomar novamente água com açúcar. Não vamos deixar que novamente essas famílias voltem a ter que comer rato. Eu sei que Deus tem te abençoado. E a melhor maneira de você demonstrar a sua gratidão para Deus é você dividir um pouquinho com essas pessoas através de uma oferta, de uma contribuição. Aqui embaixo, aqui, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Nos ajude a manter essas crianças com alimentação digna, a manter essas famílias com alimentação digna de ser humano. Amém? Deus conta com você. E eu profetizo na vida de todos vocês que têm ajudado, que vão ajudar, uma restituição de maneira centuplicada. Que Deus restitua outra medida, sacudida, transbordante e recalcada, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essas informações com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração.